Primeira história. O sanatório da Colina dos Sussurros. No topo de uma colina isolada, envolto por uma névoa constante que parecia sugar a própria luz do sol, erguia-se o Sanatório da Colina dos Sussurros. Fundado no início do século XX, o local rapidamente ganhou uma reputação sinistra, alimentada por relatos de tratamentos brutais, experimentos questionáveis e um número alarmante de mortes inexplicáveis. Os pacientes, muitos deles marginalizados pela sociedade e rotulados como incuráveis, eram submetidos a terapias arcaicas e dolorosas, deixando cicatrizes físicas e psicológicas profundas. Os corredores frios e úmidos ecoavam com seus gritos de agonia, seus lamentos desesperados e os sussurros incessantes de suas mentes perturbadas, criando uma atmosfera de terror e desespero que impregnava cada canto do edifício. Com o passar dos anos, histórias de aparições e fenômenos inexplicáveis começaram a circular entre os poucos funcionários que ousavam trabalhar ali. Sombras que se moviam sozinhas, portas que se abriam e fechavam sem nenhuma explicação lógica, e sussurros fantasmagóricos que pareciam emanar das paredes eram relatos comuns. Alguns juravam ter visto vultos pálidos vagando pelos corredores à noite, os rostos contorcidos em expressões de sofrimento eterno, como se as almas dos antigos pacientes estivessem presas entre este mundo e o além, revivendo incessantemente seus últimos momentos de tormento. A reputação do sanatório se deteriorou a tal ponto que ele acabou sendo abandonado, tornando-se um monumento sombrio aos horrores que ali ocorreram. Décadas depois, um grupo de exploradores urbanos, atraídos pela lenda do Sanatório da Colina dos Sussurros, decidiu se aventurar em suas ruínas decadentes. Munidos de lanternas e câmeras, eles adentraram o portão enferrujado, sentindo imediatamente um ar frio e pesado envolver seus corpos, como se a própria atmosfera do lugar estivesse carregada de sofrimento. O silêncio era opressor, interrompido, apenas pelo rangido de seus passos sobre o chão coberto de poeira e detritos, e pelo uivo distante do vento que parecia carregar os lamentos dos antigos internos. As paredes descascadas e rabiscadas, com mensagens desesperadas e desenhos perturbadores, contavam silenciosamente a história da loucura e do abandono. Ao explorarem os quartos dos pacientes, encontraram camas enferrujadas, instrumentos médicos, arcaicos e pertences pessoais abandonados, como se seus donos tivessem desaparecido repentinamente. Uma sensação de tristeza profunda invadiu o grupo ao imaginarem o sofrimento daqueles que ali viveram seus últimos dias. De repente, um dos exploradores sentiu um toque gelado em seu ombro, embora não houvesse ninguém atrás dele. Um calafrio percorreu sua espinha e ele se virou bruscamente, apenas para encontrar o corredor vazio e mergulhado em sombras dançantes. O medo começou a se instalar no grupo, transformando a curiosidade inicial em um pressentimento sombrio. Enquanto se aventuravam pelo antigo refeitório, onde as mesas ainda estavam dispostas como se esperassem seus ocupantes fantasmas, ouviram um sussurro fraco e arrastado vindo de um canto escuro. Inicialmente, pensaram que fosse o vento, mas o sussurro se tornou mais nítido, soando como um nome sendo chamado em meio a soluços. O pânico começou a se espalhar entre os exploradores, que se uniram em um círculo apertado, as lanternas tremendo em suas mãos enquanto tentavam identificar a origem da voz espectral. O sussurro se intensificou, parecendo vir de todos os lados ao mesmo tempo. Carregado de uma angústia lancinante, dominados pelo terror, os exploradores decidiram abandonar o sanatório o mais rápido possível. No entanto,
Ao tentarem retornar pelo caminho que haviam feito, perceberam que os corredores pareciam ter se alterado, tornando-se um labirinto de escuridão e ruínas. Portas que antes estavam abertas, agora estavam fechadas, e sombras alongadas dançavam nas paredes, obscurecendo o caminho de volta. A sensação de estarem sendo observados se intensificou, e eles podiam sentir olhares invisíveis fixos em suas costas, como se as almas presas no sanatório não quisessem deixá-los partir. Em meio ao caos e ao desespero, um dos exploradores desapareceu repentinamente, engolido pelas sombras do corredor. Os outros, tomados pelo pavor, correram cegamente pelos corredores labirínticos, ouvindo seus próprios gritos ecoarem em meio aos sussurros fantasmagóricos que pareciam persegui-los. Um a um, eles se perderam na escuridão do sanatório, suas lanternas tremendo até se apagarem, deixando-os à mercê das entidades sombrias que ali residiam. Na manhã seguinte, apenas seus equipamentos abandonados foram encontrados, um testemunho silencioso do terror que encontraram na Colina dos Sussurros. Dizem que, em noites de neblina densa, ainda é possível ouvir os sussurros dos antigos pacientes, ecoando pelas ruínas do sanatório, chamando por aqueles que ousam perturbar seu descanso eterno. Alguns moradores locais afirmam ter visto luzes misteriosas, piscando nas janelas quebradas e silhuetas pálidas vagando pelos arredores. Um lembrete constante de que o sofrimento e a loucura deixaram marcas indeléveis naquele lugar amaldiçoado. O sanatório da Colina dos Sussurros permanece como um portal para um passado de dor e terror, um lugar onde os rastros do medo jamais se apagarão. Segunda história: o Asilo da Alameda. Sombria, no coração de uma cidade antiga, escondido atrás de árvores retorcidas e um portão de ferro enferrujado, encontrava-se o Asilo da Alameda Sombria. Construído no século XIX, o local era conhecido por sua arquitetura austera e pela atmosfera opressora que pairava sobre seus muros. Pacientes com diversas condições mentais eram ali confinados, muitas vezes por motivos banais ou por serem considerados um fardo para suas famílias. Os métodos de tratamento eram rudimentares e, em muitos casos, cruéis, envolvendo isolamento extremo, camisa de força e terapias invasivas que causavam mais sofrimento do que cura. Os gritos abafados e os lamentos silenciosos dos internos ecoavam pelos corredores mal iluminados, criando um ambiente de angústia e desespero. Com o passar do tempo, o asilo se tornou palco de eventos perturbadores. Funcionários relatavam ouvir passos inexplicáveis em corredores vazios, sentir correntes de ar frio em salas fechadas e presenciar objetos se movendo sozinhos. Alguns juravam ter visto a figura sombria de um antigo médico vagando pelos quartos à noite, sua silhueta alta e magra pairando sobre os leitos, como se ainda estivesse à procura de pacientes para seus experimentos macabros. A reputação do Asilo da Alameda Sombria se tornou tão sombria quanto seu nome, e histórias de fantasmas e torturas se espalharam pela cidade, alimentando o medo e a curiosidade daqueles que se aproximavam de seus muros. Após décadas de funcionamento, marcado por escândalos e denúncias de maus-tratos, o asilo foi finalmente fechado, deixando para trás um legado de sofrimento e mistério. O prédio permaneceu abandonado por anos, deteriorando-se lentamente sob o peso do tempo e das histórias sombrias que suas paredes guardavam. Moradores locais evitavam passar perto da Alameda Sombria à noite, sussurrando sobre as almas atormentadas que ainda vagavam pelos corredores escuros, presas em um ciclo eterno de dor e loucura. Um grupo de estudantes de parapsicologia, buscando evidências de atividades paranormais, obteve permissão para passar uma noite no asilo abandonado. Equipados com detectores de movimento, câmeras
de visão noturna e gravadores de áudio, eles se prepararam para documentar qualquer fenômeno inexplicável que pudessem encontrar. Ao entrarem no prédio, foram recebidos por um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo rangido das tábuas do assoalho sob seus pés e pelo som do vento uivando através das janelas quebradas. A atmosfera era pesada e opressora, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia sinistra. Enquanto exploravam os antigos quartos dos pacientes, os estudantes encontraram marcas de arranhões nas paredes, mensagens desesperadas rabiscadas e objetos pessoais esquecidos, testemunhas silenciosas do sofrimento ali vivido. Em um dos quartos de isolamento, um dos detectores de movimento disparou repentinamente, embora não houvesse ninguém presente. Um calafrio percorreu o grupo e eles se aproximaram cautelosamente, iluminando o local com suas lanternas. No centro do quarto encontraram uma cadeira de contenção enferrujada, com correias de couro rasgadas, evocando imagens perturbadoras dos tratamentos brutais ali realizados. Ao se dirigirem ao antigo necrotério, um dos gravadores de áudio captou um sussurro fraco e ininteligível. Ao reproduzirem a gravação, ouviram claramente uma voz rouca e distante, murmurando palavras de agonia e desespero. O pânico começou a se instalar entre os estudantes, que se sentiram observados por presenças invisíveis. As câmeras de visão noturna capturaram vultos sombrios se movendo pelos cantos dos corredores, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiam, desafiando qualquer explicação racional. De repente, as portas dos quartos começaram a bater violentamente, mesmo sem vento, e gritos abafados ecoaram pelos corredores, como se os antigos pacientes estivessem revivendo seus momentos de maior sofrimento. As luzes das lanternas começaram a piscar erraticamente, e uma sensação de pavor avassaladora tomou conta dos estudantes. Dominados pelo medo, eles abandonaram o asilo em disparada, deixando para trás seus equipamentos e a promessa de nunca mais retornar àquele lugar amaldiçoado. Desde aquela noite, o asilo da Alameda Sombria permanece como um lembrete sombrio dos horrores que podem se esconder por trás de fachadas imponentes. Moradores locais relatam ouvir gemidos e sussurros vindos do prédio abandonado, e alguns juram ter visto a figura espectral do antigo médico espreitando nas janelas escuras. A Alameda Sombria continua a ser um local evitado, um lugar onde os rastros da dor e do sofrimento se manifestam de formas inexplicáveis, assombrando a memória daqueles que ousaram cruzar seus portões. Terceira história. O pavilhão. Sete no vasto complexo do antigo Hospital Psiquiátrico Estadual. O pavilhão. Sete era conhecido por ser o local onde os casos mais graves e intratáveis eram mantidos. Isolado dos demais edifícios e cercado por um muro alto, o pavilhão carregava uma atmosfera de isolamento e desespero ainda mais intensa. Os pacientes ali confinados eram considerados perigosos para si mesmos e para os outros, e os métodos de contenção eram severos. Histórias de agressões, surtos violentos e a deterioração da sanidade ecoavam pelos corredores sombrios, alimentando o medo entre os funcionários e os demais pacientes do hospital. Com o tempo, o Pavilhão 7 desenvolveu uma reputação sinistra, com relatos de eventos inexplicáveis que desafiavam a lógica e a razão. Funcionários noturnos juravam ouvir gritos e gemidos vindos das celas vazias, sentir presenças invisíveis os observando e ver sombras fugazes se movendo pelos cantos dos corredores. Alguns afirmavam ter presenciado a aparição de um antigo paciente, conhecido por sua violência extrema, vagando pelos corredores com um olhar vazio e ameaçador, como se ainda estivesse preso em um ciclo de raiva e frustração.
A aura de terror que envolvia o pavilhão 7 era palpável, fazendo com que muitos evitassem trabalhar naquele setor, mesmo durante o dia. Após anos de relatos perturbadores e incidentes inexplicáveis, o pavilhão 7 foi desativado e selado, tornando-se uma parte isolada e esquecida do hospital. O acesso era proibido e o local rapidamente se deteriorou, com janelas quebradas, paredes rabiscadas e um silêncio opressor que parecia abafar qualquer tentativa de aproximação. A lenda do pavilhão 7 persistiu, alimentada por boatos de que as almas dos pacientes mais perturbados ainda residiam ali, presas em um limbo de loucura e sofrimento. Um jovem médico recém-formado, chamado André, conhecido por seu ceticismo e sua curiosidade mórbida, decidiu investigar os mistérios que cercavam o pavilhão 7. Ignorando as advertências e os boatos sinistros, ele conseguiu obter acesso aos arquivos do antigo hospital e encontrou relatos detalhados dos eventos ocorridos no pavilhão, incluindo anotações sobre fenômenos inexplicáveis registrados por funcionários ao longo dos anos. Intrigado, André decidiu explorar o pavilhão abandonado por conta própria, buscando uma explicação racional para as histórias que havia lido. Em uma noite escura e tempestuosa, André se aproximou do pavilhão 7, sentindo um ar frio e pesado. Assim que cruzou o muro enferrujado, o silêncio era ensurdecedor e a escuridão era quase total, interrompida apenas pelo feixe fraco de sua lanterna. Ao adentrar os corredores, ele sentiu uma sensação imediata de mal-estar, como se estivesse invadindo um espaço sagrado e profano ao mesmo tempo. O cheiro de mofo e deterioração impregnava o ar, e o rangido das portas que observava no corredor ecoava como lamentos na escuridão. Com paredes altas enquanto explorava as celas, um casal encontrou marcas de violência nas paredes, decidiu construir seu ninho de amor. Desenhos o apartamento tinha um charme vintage que retratavam figuras sombrias, mas um objeto em particular de sofrimento sempre causou em uma leve desconforto em Ana. Ele sentiu uma corrente de ar frio repentina e ouviu um sussurro retratava um homem de semblante sério, como se alguém estivesse falando diretamente com ele, que parecia seguir. O medo começou. Os observadores assim insinuaram em sua mente cética, Pedro, desafiando cético, suas explicações achava racionais. Que era apenas a imaginação. Ao iluminar o canto da cela, ele gostava de uma sombra escura, considerando uma peça de arte interessante na escuridão. De mistério. Ao se dirigir ao antigo Ana sentia um arrepio. André ouviu um barulho que passava pelo retrato, a impressão de estar sendo constantemente vigiada. O coração acelerava que a expressão do homem no quadro na direção mudava sutilmente. Uma figura alta e magra mais surgiu na escuridão, ou até mesmo levemente indistinta, mas emanando uma aura de ameaça. Ana começou a evitar o corredor, preferindo usar outros caminhos dentro do apartamento de seu corpo para não enquanto a figura se aproximava lentamente. Homem do quadro. Seus passos ela tentou convencer Pedro a se livrar da pintura, mas ele sem conseguir se mover, argumentando que não havia nada de figura se aproximar nela. Cada vez mais. A tensão começou a crescer ela entre o casal por causa do objeto como se tivesse se fundido com as sombras. Uma noite, Ana acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha. O pavilhão ela olhou para o corredor e viu um retrato sob a luz fraca da lua. Sem olhar para seu horror, a figura do homem parecia ter se movido dentro da moldura que ele não conseguia. Seus olhos estavam fixos nela. Nos dias seguintes, e um leve sorriso tentou encontrar uma explicação lógica. Ana gritou, acordando Pedro, mas a imagem correu assustado para o corredor. E a sensação de ao acender a luz, visceral, o retrato parecia normal para sempre. O homem, com sua expressão séria, permaneceu em sua mente como Pedro lugar tentou acalmar Ana, dizendo que ela havia tido um pesadelo entre a vida. Mas a partir daquela noite, os fenômenos se tornaram mais evidentes. Um lembrete de que nem objeto pode ser explicado próximos pela ao quadro caíam e que inexplicavelmente os rastros do passado são mais reais do que imaginamos. No corredor durante a noite. Ana se recusava a ficar sozinha no apartamento e o medo constante começou a afetar sua saúde e seu relacionamento com Pedro. Desesperados, eles decidiram pesquisar sobre a história do apartamento e descobriram que um antigo morador, um homem solitário e excêntrico, havia falecido ali muitos anos atrás.
Um retrato dele havia sido encontrado no apartamento após sua morte e permanecido ali desde então. Vizinhos relataram que o homem era conhecido por seu comportamento estranho e por ter um olhar fixo e perturbador. Intrigados, Pedro e Ana decidiram levar o quadro a um especialista em arte para tentar descobrir mais sobre sua origem. O especialista examinou a pintura com cuidado e constatou que era uma obra antiga, mas não encontrou nada de incomum em sua composição ou história. No entanto, ao manusear o quadro, ele teve uma sensação inexplicável de mal-estar, como se estivesse sendo observado por algo invisível. Finalmente, Pedro cedeu aos apelos de Ana e concordou em se livrar do retrato. Assim que o quadro foi retirado da parede, uma sensação de alívio invadiu o apartamento. A atmosfera pesada desapareceu, os ruídos cessaram e Ana voltou a se sentir segura em sua própria casa. O retrato que observava no corredor se tornou uma lembrança sombria de que, às vezes, objetos inanimados podem carregar consigo energias inexplicáveis, deixando seus próprios rastros do medo em nosso mundo. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal Rastros do Medo para não perder nenhuma de nossas futuras explorações do inexplicável. E não vá embora ainda. Tem mais um vídeo assustador esperando por você aqui na tela. Clique e continue nos Rastros do Medo. Quarta história. O quarto 1408. Hospital Psiquiátrico da cidade de Fairview. O quarto 1408 era evitado por funcionários e pacientes. A história que o cercava era sombria. Um paciente com tendências suicidas havia cometido um ato de violência extrema ali, deixando para trás não apenas um rastro de sangue, mas também uma aura de tristeza e perturbação que parecia impregnar as paredes. Após o incidente, o quarto foi limpo e reaberto, mas estranhos fenômenos começaram a ocorrer, alimentando a superstição e o medo. Funcionários noturnos relatavam ouvir sussurros e gemidos vindos do quarto 1408, mesmo quando estava vazio. Alguns juravam ter visto a maçaneta da porta se mover sozinha e sentir uma presença fria e opressora ao se aproximarem. Pacientes internados nos quartos vizinhos reclamavam de pesadelos recorrentes e da sensação de serem observados durante a noite. A reputação do quarto 1408 se tornou tão sinistra que muitos se recusavam a trabalhar naquele setor, e os pacientes faziam de tudo para evitar serem designados para os quartos próximos. Apesar dos relatos persistentes, a administração do hospital tentava manter uma postura cética, atribuindo os fenômenos à imaginação dos pacientes e ao estresse dos funcionários. No entanto, a frequência e a intensidade dos eventos no quarto 1408 começaram a preocupar até mesmo os mais céticos. Luzes piscavam sem motivo aparente, aparelhos eletrônicos apresentavam falhas inexplicáveis e a temperatura no quarto parecia cair drasticamente em certos momentos, mesmo com o aquecimento central ligado. Uma jovem enfermeira, chamada Sarah, conhecida por sua coragem e seu pragmatismo, foi designada para trabalhar no turno da noite no setor do quarto 1408. Inicialmente cética em relação aos boatos, Sarah logo começou a vivenciar os estranhos acontecimentos em primeira mão. Em sua primeira noite, enquanto fazia a ronda, ouviu um sussurro fraco, chamando seu nome vindo de dentro do quarto 1408, que estava oficialmente vazio. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela tentou racionalizar o ocorrido, atribuindo-o ao vento ou à sua própria imaginação. No entanto, nas noites seguintes, os fenômenos se intensificaram.
Sara presenciou a porta do quarto 1408 se abrindo lentamente sozinha. Viu sombras fugazes se movendo pelos cantos do quarto e sentiu um toque gelado em seu braço quando estava sozinha no corredor em frente. Uma noite, enquanto verificava o quarto, ouviu um choro baixo e angustiado vindo de dentro, como se alguém estivesse sofrendo silenciosamente. Intrigada e um pouco assustada, Sara abriu a porta e encontrou o quarto vazio. Mas a sensação de tristeza e opressão era palpável. Outros funcionários também começaram a relatar eventos semelhantes durante o turno de Sara no setor do quarto 1408. Um técnico de enfermagem jurou ter visto uma figura sombria parada no canto do quarto durante a noite, desaparecendo assim que ele acendeu a luz. Uma faxineira se recusou a limpar o quarto sozinha após ter sentido uma forte sensação de ser empurrada por uma força invisível. O medo se espalhou pelo hospital e o quarto 1408 se tornou um foco de conversas sussurradas e olhares nervosos. Sara, apesar de seu ceticismo inicial, começou a se sentir cada vez mais perturbada pelos acontecimentos inexplicáveis. Ela passou a evitar o quarto 1408 sempre que possível, mas sentia uma estranha compulsão em tentar entender o que estava acontecendo ali. Em uma de suas noites de folga, Sara pesquisou nos arquivos do hospital sobre a história do paciente que havia morrido no quarto. Ela descobriu detalhes perturbadores sobre seu sofrimento e seu estado mental antes do trágico incidente, o que lançou uma nova luz sobre a atmosfera sombria do local. Decidida a encontrar uma explicação, Sara instalou discretamente uma câmera de vídeo com sensor de movimento dentro do quarto 1408. Durante a noite, a câmera registrou vários eventos inexplicáveis. A porta se abrindo e fechando sozinha, objetos se movendo sutilmente e sombras escuras flutuando pelo quarto. Ao revisar as imagens, Sara não conseguiu encontrar nenhuma explicação lógica para os fenômenos, o que a deixou profundamente perturbada. Apesar de não ter uma explicação definitiva, Sara começou a sentir uma estranha empatia pela energia do quarto 1408. Ela passou a acreditar que o sofrimento do antigo paciente havia deixado uma marca indelével no local, manifestando-se através dos fenômenos inexplicáveis. Em vez de temer o quarto, Sara começou a abordá-lo com cautela e respeito, tentando enviar uma mensagem de paz e compreensão. Lentamente, os eventos estranhos no quarto 1408 começaram a diminuir, até cessarem por completo. O medo em torno do quarto se dissipou e ele voltou a ser usado normalmente. No entanto, aqueles que trabalharam no hospital durante aquele período jamais esqueceram os mistérios do quarto 1408, um lembrete de que, às vezes, a dor e o sofrimento podem deixar rastros que desafiam a nossa compreensão. Quinta história. Os ecos da ala infantil em um canto isolado do antigo hospital psiquiátrico municipal. A ala infantil permanecia em silêncio, um testemunho melancólico de um passado de inocência perdida e sofrimento precoce. Crianças e adolescentes com graves problemas mentais eram ali internados, muitas vezes separados de suas famílias e submetidos a tratamentos que hoje seriam considerados desumanos. Os corredores, antes coloridos com desenhos infantis e brinquedos, agora estavam desbotados e vazios, ecoando apenas os sussurros do vento e as lembranças silenciosas das risadas e dos choros que ali ecoaram. Com o fechamento da ala, devido a denúncias de negligência e relatos de eventos perturbadores, o local foi lacrado e esquecido. No entanto, histórias sobre a ala infantil assombrada persistiram entre os antigos funcionários do hospital. Alguns juravam ter ouvido vozes infantis cantando canções de ninar em meio ao silêncio da noite, ou visto pequenas sombras correndo pelos corredores vazios.
Outros relatavam ter sentido mãos pequenas e frias tocando seus braços ou ouvido risadinhas abafadas, vindas dos quartos abandonados. A atmosfera da ala infantil era descrita como carregada de uma tristeza palpável, um lembrete constante das jovens vidas marcadas pela dor e pela doença. Um grupo de estudantes de psicologia infantil, interessados na história do antigo hospital, conseguiu permissão para visitar a ala infantil abandonada. Acompanhados por um antigo funcionário, eles adentraram o local, sentindo imediatamente uma mudança na atmosfera. O ar parecia mais frio e pesado, e um silêncio opressor pairava sobre os corredores, diferente do barulho do restante do hospital. As paredes ainda exibiam alguns desenhos infantis desbotados, rabiscos de sonhos e medos de mentes jovens e perturbadas. Ao explorarem os quartos, encontraram camas pequenas enferrujadas, brinquedos quebrados e alguns pertences pessoais esquecidos, como se as crianças tivessem partido às pressas. Uma sensação de melancolia invadiu o grupo ao imaginarem a solidão e o sofrimento daqueles jovens pacientes. Em um dos quartos, encontraram um pequeno urso de pelúcia caído no chão, com um dos olhos faltando, emanando uma aura de abandono e tristeza. Enquanto caminhavam por um dos corredores, ouviram o som fraco de uma bola quicando em um quarto próximo. Intrigados, os estudantes se aproximaram cautelosamente e espiaram pela porta entreaberta. Para sua surpresa e apreensão, viram uma pequena bola vermelha quicando sozinha no meio do quarto vazio. Não havia vento nem nenhuma explicação lógica para o movimento. Um arrepio percorreu o grupo, e o antigo funcionário empalideceu visivelmente, murmurando sobre as histórias que havia ouvido ao longo dos anos. Em outro quarto, ouviram o som suave de uma canção de ninar sendo cantada em voz baixa e infantil. A melodia era melancólica e carregada de uma tristeza profunda, fazendo com que os estudantes se sentissem estranhamente emocionados. Eles procuraram a origem da voz, mas não encontraram ninguém no quarto. A canção cessou tão repentinamente quanto começou, deixando um silêncio ainda mais pesado no ar. Ao se prepararem para deixar a ala infantil, um dos estudantes sentiu um leve puxão em sua mão. Ele se virou rapidamente, mas não viu ninguém. No entanto, ao olhar para baixo, viu uma pequena pegada empoeirada no chão, como se uma criança invisível tivesse acabado de passar por ali. O grupo deixou a ala em silêncio, carregando consigo uma sensação de mistério e tristeza inexplicável. Desde aquela visita, os estudantes nunca mais foram os mesmos. A experiência na ala infantil os fez refletir sobre o sofrimento invisível e as marcas que ele pode deixar, mesmo em lugares esquecidos. Alguns relataram ter tido sonhos com crianças tristes, vagando por corredores vazios, cantando canções melancólicas. A ala infantil permanece como um lembrete sombrio de um passado doloroso, um lugar onde os ecos da inocência perdida e do sofrimento infantil ainda podem ser sentidos, sussurrando através do silêncio e deixando rastros de uma tristeza que o tempo não conseguiu apagar completamente. Se você gostou de desvendar esses mistérios sombrios conosco, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos rastros que iremos seguir. E aproveitando que você está aí, que tal explorar mais um mistério do nosso canal? Um novo vídeo assustador está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique e continue desvendando os rastros do medo.